Estamos começando o programa Câmara Entrevista Contando Histórias. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui comigo o empresário, jornalista e apresentador da Nova TV, que já trabalhou aqui na TV Câmara e hoje retorna para contar um pouquinho sobre a sua trajetória, falar sobre os bastidores desse trabalho que é 24 horas ligado, né? É a informação conectada com você. Exatamente. Bom, Paty, primeiro quero te agradecer o convite, quero já mandar um abraço aqui para o Ivan, que trabalhei junto com ele, e para mim é uma honra estar voltando a essa casa, a TV Câmara, onde eu tenho um pouquinho de uma história aqui também. O Contando Histórias é um programa direcionado a pessoas como você, que fazem a diferença na cidade de Lins. Então nós vamos voltar um pouquinho lá no começo da sua trajetória. Eu gostaria que você contasse sobre isso, onde você estudou, quem é o Beno Bonde, como foi que você começou e chegou até aqui. Bom, Paty, você sabe que eu fui acolhido pela comunicação, né? Na verdade, lá atrás, eu nunca pensei em ir para a comunicação, sempre fui o cara que sentava no fundo da classe, mas era o cara mais tímido da classe. E eu tive uma página na cidade de Lins, que era Benonet, e eu tenho certeza que muita gente que está acompanhando aí vai lembrar, os mais novos não vão lembrar, mas eu fiquei de 1998 até 2011, se eu não me engano, foram 12, 13 anos com a Benonet. A Benonet era um canal de entretenimento, onde a gente na época não tinha celular, então a gente tirava as fotos nas baladas, nas festas e depois colocava isso numa página. Como não tinha celular, as ferramentas eram outras, deu muito certo, tanto é que ficou... Era um site. Era um site, ficou muito tempo no ar. E como que começou a Benonet? Eu fui numa festa, eu gostava já de tirar fotografia, também trabalhei com isso, e eu fui numa festa, tirei umas fotos de uns primos e de uns amigos que estavam aqui, e depois eu revelei essas fotos. E na época meu cunhado falou assim, cara, por que você não coloca isso na internet e manda o link para esse pessoal, para eles verem essas fotos? Sim. E aí surgiu o nome Benonet. Beno na internet virou Benonet, que foi uma coisa de um bate-papo num jantar. Eu não tinha pretensão da Benonet ficar tanto tempo no ar como ficou. Bom, peguei essas fotos, revelei essas fotos, coloquei numa página improvisada, mandei o link e o pessoal gostou muito. E aí eu comecei a ir nas festas, tirar foto, tira uma foto aqui, uma foto ali, e começava a colocar isso na internet e mandar o link para a galera. E a coisa pegou, a galera gostou muito. E aí eu falei, bom, vi uma oportunidade de ganhar dinheiro ali, né? Não existia isso. Então eu comecei a profissionalizar. Então acabei contratando uma pessoa para tirar foto, depois de um tempo. No começo eu que fazia isso. E eu comecei a trabalhar com ferramentas, com Photoshop, Sim. comecei a editar. Bom, aí começou a surgir as parcerias, o negócio deu certo. E aí toda a cidade de Lins e toda a região eu comecei a fazer as festas, mas era tudo diversão. Eu não tinha a veia jornalística ainda. Sim. E depois que eu fiquei todo esse tempo com a Benonet, que acabou dando muito certo e tinha grande vantagem naquela época que... É inovador. Era inovador. Depois eu acho que eu fiquei uns 3 ou 4 anos sozinho fazendo esse trabalho. Depois vieram outros. Mas a Benonet, ela ficou por longa data. Até hoje no Facebook, quem quiser procurar lá, tem lá Benonet Nostalgia. Sim. Que Eu até estava dando uma olhada agora nessa nossa entrevista, colhendo alguns assuntos que eu quero tratar com você. E aí estava lá, vendo as fotos lá do Benonet Nostalgia. Só para você ter uma ideia, a gente fez o primeiro Fest Rubi. O Fest Rubi, que se tornou uma festa tradicional da cidade, a gente cobriu o primeiro Fest Rubi. Então a gente começou a fazer foto em Lins, em toda a região, fomos até Marília. Então quando tinha um show grande, uma festa, a Benonet estava lá para fazer as fotos. Só que aí depois, por que a Benonet acabou? Veio outras ferramentas, chegou o Orkut, que aí a própria empresa conseguia fazer a sua manutenção. Sim. Ali. Aí foram outras ferramentas que aquilo acabou de deixar de ser atraente, porque todo mundo tinha celular. Naquela época, o legal era o quê? Você tirava uma foto na festa e a pessoa não tinha como ver aquela foto. Ela tinha que esperar para ver a foto na outra semana. E eu lembro, Paty, que eu acho que depois de 3 anos que eu estava com a Benonet, começou a surgir as máquinas digitais, que hoje
Ninguém mais usa isso, hoje todo mundo usa o celular. Mas na época era uma Cybershot 1.3 mega com um cartão de 16 megabytes que cabiam a impressionante marca de 300 fotos. E aquilo foi uma revolução. Eu lembro que quando a gente chegou na boate, quando a gente entrou na Baden com a máquina e você tirava a foto das pessoas e mostrava para a pessoa a foto dela, a pessoa não acreditava. Então eu consegui passar por Você um passou essa cenário. transição tecnológica. Exatamente. Eu passei por um cenário de quando não tinha máquina digital, a máquina digital invadiu e agora a ferramenta do celular. E a gente percebe que foi tudo muito rápido, né? E aí nessa evolução, você também foi para o rádio. Isso. Aí depois da Benonet eu fui chamado para trabalhar na Rádio Cidade. Então a gente tinha um programa de humor na Rádio Cidade, que era um programa muito parecido na época com o Pânico. Era um programa de humor, de passar trote. Era um programa que hoje não era impossível de fazer, né? Porque hoje aquele programa com certeza ia ser tirado do ar facilmente. Mas ali que a veia da comunicação acabou me pegando, porque o rádio ele sempre foi apaixonante. Então eu trabalhei uma época no rádio, amava fazer o rádio, e é ali que a comunicação começou a me abraçar. Eu falo que eu não escolhi o jornalismo, eu fui escolhido por ele, pela profissão. E ali eu comecei, porque eu comecei a fazer entrevistas, comecei a fazer um bate-papo, e aí a paixão do jornalismo começou e aí eu não parei mais. Nessa época você já estudava, você já fazia marketing? Não, a minha primeira faculdade foi de análise de sistemas, que não é para mim, mas aí eu fui fazer marketing. Aí eu me formei, sou profissional de marketing, e durante a faculdade de marketing eu comecei a ir para a comunicação. Sim. E me basear mais no jornalismo. Depois do marketing, eu acabei sendo contratado para ser assessor de comunicação, secretário de comunicação lá em Guaiçara, que é onde a gente trabalhou junto. Sim. Então, o finado Clóvis, que era o prefeito, que Deus o tenha, e aí foi um dos lugares mais legais que eu trabalhei, na prefeitura de Guaiçara. Eu tenho grandes amigos lá. Sim. Até hoje, toda vez que eu vou lá, eu sou muito bem recebido. Adoro a galera de Guaiçara, o povo de Guaiçara. O pessoal da prefeitura sempre me recebe muito bem, porque depois de Guaiçara, eu vim trabalhar aqui. Sim. Na Câmara Municipal de Lins. Trabalhei ao lado do Ivan Parente. Eu tenho orgulho de falar que, ao lado do Ivan, a gente conseguiu construir esse cenário que a gente está hoje, por exemplo. Claro que a minha parcela é muito pequena, o Ivan é o mestre nisso, ele que pegou cada detalhe desse estúdio aqui, mas eu tenho uma parcela aqui, da TV Câmara. Eu estou aqui hoje, claro, pelo teu convite, mas por muito respeito a você, ao Ivan e a esse veículo de comunicação. Sim. Que tem longa data e que é muito importante para a sociedade. Então, a TV Câmara ela tem uma história muito longa dentro da cidade de Lins, e quando eu trabalhei aqui, eu e o Ivan, a gente foi visitar outras TVs, né? A gente teve na TV Câmara de São José do Rio Preto, por exemplo, que é uma cidade bem maior que Lins, mas isso aqui não deixa nada a desejar para outras TVs que fazem o mesmo trabalho que a TV Câmara faz. Então, eu tenho grandes histórias aqui, então eu aprendi muito aqui. Então, o estúdio que hoje a gente está conversando, batendo um papo aqui, você não vai encontrar na região. Você não vai encontrar. Então, a estrutura, tudo que a gente como a gente é bem recebido aqui, microfone, tem várias câmeras que você pode ter cortes e que o Ivan é mestre nisso, é uma estrutura que a cidade de Lins tem que se orgulhar. Eu quero saber de você uma história que te emocionou, que te marcou, que mexeu, porque às vezes você vai para uma pauta, você acha que você vai encontrar uma coisa e lá você se surpreende, porque é difícil você desligar, não é? Tem algum que te marcou? Eu gosto de fazer, por exemplo, de levar para a população histórias que eu possa ajudar famílias. Sim. Então, a gente teve agora recentemente o caso de uma criança em que a gente colocou uma vaquinha no ar e em 3 dias a gente arrecadou R$8.000 para ajudar essa criança.
Isso demonstra a seriedade do trabalho que eu faço e que as pessoas acreditam nisso. Porque eu tento manter sempre a transparência de que cada centavo que foi doado, eu faço questão de mostrar para as pessoas que foi destinado 100% para aquela causa. Então, cada vez que as pessoas me procuram para estar fazendo alguma coisa nesse sentido, que eu vou sempre analisar as histórias, né? Então a gente colocou algumas determinações dentro da empresa de levar para as pessoas aquela pessoa que está muito carente e é uma doença muito grave, por exemplo, como é o caso dessa criança. Então você conseguir arrecadar R$8.000 em 3 dias e poder levar para essa criança uma condição de vida melhor, faz-me ver que eu estou no caminho certo e é um combustível para que eu continue fazendo o trabalho que eu faço. E a Nova TV, como surgiu esse projeto? A Nova TV, eu trabalhava aqui na Câmara Municipal e como eu estava já completamente apaixonado pela comunicação, eu queria fazer já um canal de comunicação que eu fosse livre para fazer aquilo que eu queria fazer. Porque, querendo ou não, quando você trabalha numa empresa, você é meio que engessado e você tem que respeitar algumas regras dentro daquela empresa. E eu tive a ideia de criar, então, a Nova TV, de poder levar de alguma forma a voz da população, que ela tivesse um peso maior e que tivesse uma força maior e que eu pudesse estar escutando e contando várias histórias. Aí surgiu a ideia de fazer a Nova TV. E aí eu entrei de cabeça e graças a Deus deu certo. Hoje a Nova TV está com mais de 100 mil seguidores. Hoje a gente está com quase 120 mil seguidores reais no Facebook. Porque você tem um alcance maior, né? Você chega a gente está batendo aí mais de 1 milhão de engajamento por mês. E tem aí quase 50 mil no Instagram. Mas o legal da Nova TV é o engajamento e, por ser seguidores reais, todo mundo que está lá foi galgado, Sim. Cada um que está lá entrou porque quer acompanhar o trabalho. Então, faz com que o engajamento e tudo que entra lá tenha uma repercussão realmente muito grande. Principalmente essa importância da Nova TV durante a pandemia. Eu acredito que teve uma parcela realmente muito importante. A gente que trabalha com comunicação, eu gosto muito de conversar com as pessoas, perguntar sobre as opiniões, o que eles acham dos meios de comunicação. Então a gente está ligado no que está acontecendo. E eu me lembro, né, durante a pandemia, que quando se abria uma live para falar do Covid, as pessoas estavam esperando, porque se o Beno Bond falasse, ó, o hospital tá assim, é uma notícia que a pessoa sabe que tem credibilidade. Você não faz ideia de quantas vezes eu checo a matéria a fundo para colocar na Nova TV, porque a linha da credibilidade, ela é muito fina. Sim. Então, você luta muito para ter credibilidade. E nós somos seres humanos, a gente erra, todo mundo erra. Então, por exemplo, o que eu acompanhei na pandemia, a gente chegou a ter a Santa Casa com 160%. A Santa Casa teve que pegar respiradores de cidades vizinhas para não deixar as pessoas morrerem com falta de ar aqui. Então, foi o caos. Eu acompanhei o caos e é por isso que até hoje eu valorizo muito o trabalho do pessoal da saúde. E a gente encerrando essa entrevista, eu gostaria que você deixasse para a população quem é o Beno, antes e depois de se encontrar com a comunicação, de se encontrar com a Nova TV, de passar esse processo que outros estão entrando, que estão começando, uma mensagem de vida para as pessoas sobre o propósito. Olha, Paty, eu quero agradecer mais uma vez o convite, né? Parabenizar a TV Câmara, o teu trabalho, o trabalho do Ivan. Paty, eu acho que eu estou em constante transformação. A mensagem que eu posso dizer, deixar para todo mundo que está acompanhando a gente, é empatia. A gente está vivendo momentos difíceis, né? Então eu acho que a gente tem que ter mais empatia pelo próximo. Eu vou continuar fazendo o meu trabalho, se Deus assim me permitir. Eu sou totalmente grato a Deus por ter me dado a oportunidade de estar fazendo o trabalho que eu estou fazendo. Agradecido aos meus pais, à minha família, pela educação que eu tive. E
A mensagem que eu posso deixar é de a gente sempre estar olhando para o próximo. Eu acredito muito em Deus e eu acredito que o ser humano ele é mais positivo do que negativo. Então a gente tem que deixar isso aflorar mais. Sempre falo, Paty, que se você olhar para o teu vizinho, transformar a tua rua, o teu bairro, a tua cidade, você já está fazendo um bem danado. Então, parabéns pela Nova TV, parabéns por esse trabalho, a você, o Couto, toda a equipe. E eu agradeço a vocês que estão acompanhando o nosso trabalho e fiquem ligados nas nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no YouTube, no Instagram e também no canal 26 da TV a cabo Linsat. Até a próxima!